achou, diga amém. Colossenses capítulo 1, versículo 1 até o versículo 16. Diga amém. Amém. Quem vai permanecer com a Bíblia aberta, diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, e aos santos irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, vosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças te damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Portanto, ouvimos de vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está reservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade e do Evangelho, e já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e vai frutificando, como também vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, para que em vós um fiel ministro de Cristo, para a qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, também desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento e da sua vontade e da sua sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória e da sua paciência e longanimidade, e com gozo, e dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo 13: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E também temos a redenção pelo sangue, a saber, da remissão dos pecados, a qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Meus irmãos, o livro de Colossenses é um verdadeiro compêndio de cristologia. O apóstolo Paulo, ele se encontrava na primeira prisão domiciliar em Roma. E ali Paulo escreve essa primeira carta. Essa carta foi escrita pelos punhos do apóstolo Paulo. E que nos chama a atenção é que essa igreja não foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ela foi fundada por Epáfras, provavelmente um convertido de Paulo em Éfeso. Lá em Éfeso, registrado em Atos capítulo 19, versículo 10, diz que muitos irmãos vieram da Ásia e ouviram o Evangelho através de Paulo. Provavelmente Epáfras saiu da sua terra de Colossos e foi para Éfeso. E quando chegou em Éfeso, Paulo estava ali dentro do seu quartel-general, fazendo a obra missionária por 3 anos. E ali Epáfras é influenciado pelo apóstolo Paulo, ouve o Evangelho então chega na cidade de Colossos. O verdadeiro avivamento acontece quando um discípulo gera outros discípulos. O que nos chama a atenção é que o líder, ele precisa de 2 qualidades principais para o seu ministério: carisma
e caráter. Assim como um avião depende de duas asas para dar sustentação no ar, o líder precisa de duas qualidades principais para sustentar o seu ministério: carisma e caráter. Carisma é aquele talento que nós temos de falar com as pessoas, de comunicar com as pessoas, de ser bom. É aquela qualidade que as pessoas olham para nós e veem em nós que somos pessoas do bem. Caráter é aquilo que está dentro de nós, é aquilo que é formado dentro de nós, dentro do nosso coração, onde nós começamos a refletir aquilo que Cristo fez, porque Jesus disse na sua palavra: seja o vosso falar sim, sim, ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. O homem precisa de caráter, como também de carisma. Se o carisma ele atrai as pessoas, imagine com o caráter, você arrasta as pessoas. Por isso que Paulo é conhecido como o maior bandeirante do cristianismo depois de Jesus, o maior apóstolo, o maior plantador de igreja. E Epáfras foi influenciado por apóstolo Paulo, como diz em Atos 19, versículo 10. Muitos que vieram da Ásia ouviram o Evangelho. O versículo 1 e 2, Paulo fala da origem do seu ministério. Paulo cita Timóteo. Paulo foi chamado por Deus no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. No caminho de Damasco, Paulo recebeu ordem do sumo sacerdote, e diz a Bíblia que ele respirava ameaças de mortes contra os discípulos do Senhor. E no caminho de Damasco, Jesus olha para ele e diz: Saulo, Saulo, porque me persegue? Dura contra ti recalcitrar contra os aguilhões. Naquele momento, Saulo de Tarso cai no chão e é guiado por dois homens até a rua direita, na casa de Judas. Quando chega na casa de Judas, diz a Bíblia que ele não comeu, ele não bebeu, ele estava orando, ele estava jejuando. E diz a Bíblia que o Senhor dá a incumbência de um cristão piedoso, por nome Ananias, de Jerusalém, e diz para Ananias: vai lá na casa de Judas e procura por um homem por nome Saulo de Tarso. E ele está orando. E a prova que Deus deu para Ananias que Saulo era o seu irmão é que ele estava orando. E diz a Bíblia que Ananias começou a fazer uma contestação com Deus: Senhor, esse homem tem feito tantos males em Jerusalém, e o Senhor vai mandar orar por esse homem? Aí o Senhor diz: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, diante dos gentios, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias vai até a rua direita e põe as mãos sobre Saulo de Tarso, as escamas dos seus olhos caíram, e ele voltou a ver, levantou, foi cheio do Espírito Santo, e foi batizado, e foi pregar. Ficou 3 anos na Arábia, volta, fica 15 dias em Jerusalém com Barnabé, com os apóstolos, volta para Tarso. Mas em Atos capítulo 11, versículo 25, Barnabé foi buscar Saulo de Tarso, aleluia, na sua terra natal, aleluia, em Tarso da Cilícia. E diz a Bíblia que eles fizeram viagem missionária. Fez a primeira viagem missionária com Barnabé, a segunda com Silas, e a terceira com Silas, e depois volta para Jerusalém, e agora vai com 276 pessoas, e ele vai para uma prisão domiciliar. Paulo recebeu o ministério de Jesus Cristo, e é tão interessante que ele cita Timóteo, que está com ele. Timóteo é seu cooperador. Paulo possivelmente conheceu Timóteo em Atos capítulo 14, na sua primeira viagem missionária. Mas na segunda viagem missionária, em Atos capítulo 16, versículo 1 e 2, diz a Bíblia que Timóteo estava em Listra, Derbe, e diz a Bíblia que Timóteo deixou a sua família e começou a seguir o apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. Tornou-se seguidor de Paulo, e ele estava com Paulo ali na sua primeira
prisão domiciliar, quando Paulo escreve a primeira carta. Então no versículo 1, no versículo 2, nós encontramos a origem do ministério de Paulo. Paulo fala do seu apostolado. Paulo diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo e cita Timóteo como seu cooperador. Em versículo 3 e 4, Paulo vai citar a fé que produz amor. A igreja era uma igreja que estava vivendo sobre a filosofia da época de Platão, Sócrates. Era muito influenciado pela cultura grega. E Paulo imediatamente escreve uma carta dizendo que a igreja precisava ter fé, porque essa fé, ela produz amor. E o que é fé? Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se vê. Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, escrito pelo apóstolo Paulo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se nessa noite você não tem fé, a palavra de Deus vai produzir fé na tua vida e também vai produzir amor, como diz a Bíblia. Porque quando eu tenho fé, eu tenho amor. E quando eu tenho amor, a Bíblia diz que nós não fazemos acepção de pessoas, porque nós somos filhos de Deus. E a Bíblia diz em Atos 10, 34, que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz em Romanos 2, 11, que Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz em Tiago 2,1 que Deus não faz acepção de pessoas. A fé em Cristo gera amor pelos irmãos. E a igreja se torna uma igreja saudável. Por isso, nessa noite, nós estamos aqui em comunhão, porque essa fé gerou o amor na nossa vida. Mas tem muita gente que perdeu o amor. Diz a Bíblia que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Versículo 1, ou melhor, capítulo 1, versículo 5, Paulo vai falar da esperança que sustenta. Paulo vai falar do céu. Paulo vai falar da nossa eternidade no céu, a esperança que nos sustenta. Depois Paulo vai citar mais à frente, Colossenses 2, 3 e 1, se fosses ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, porque a vossa vida está escondida em Cristo Jesus. Isso remete-se para aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões roubam e minam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome, nem os ladrões roubam e minam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Onde está o teu tesouro nessa noite? Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está na terra ou está no céu? A esperança que nos sustenta. Nós estamos reservados para o céu. A qualquer momento a trombeta vai soar e a igreja vai desaparecer da terra e nós adentraremos as mansões celestiais e estaremos para sempre com o Senhor. Por isso que precisamos estar preparados ao soar da última trombeta, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados para encontrar com o Senhor. A trombeta vai soar e só vai subir um povo céu especial, zeloso de boas obras, a igreja que a Bíblia chama de multiforme sabedoria de Deus, coluna e firmeza da verdade, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, família de Deus, corpo de Cristo, santuário do Espírito Santo.
ovelha do pasto do sumo pastor, igreja dos primogênitos, sal da terra, luz do mundo, candeeiro. Nós somos a igreja. E Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. Versículo 6, Paulo vai dizer o evangelho que frutifica. O evangelho gera fruto, irmãos. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 5: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e vós sois as varas. Aleluia. Toda vara que está ligada em mim, esta produz muitos frutos. O evangelho frutifica. Nós temos que produzir frutos. Vivemos uma época que muitos não produzem o fruto do Espírito Santo. Vivemos a pior época da igreja, onde o povo está mais preocupado com o movimento, não está mais preocupado em buscar os dons espirituais, o fruto do Espírito, e ter uma vida reta diante de Deus. Mas a Bíblia diz: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aleluia, Nós vamos produzir fruto. Moody disse numa frase de efeito que se nós não produzirmos frutos, seremos um galho para alimentar a fogueira no inferno. Então vamos produzir fruto. A mensagem de João era essa: que nós produzíssemos frutos. Ele disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas irá um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Temos que produzir fruto de arrependimento. O evangelho frutifica. O versículo 7 e 8, Paulo fala do ministério de Epáfras. Paulo diz que Epáfras é o pastor da igreja. Epáfras foi o evangelizador de Colossos. Foi um homem dedicado e espiritual. Precisamos respeitar a liderança da igreja, irmãos. Efésios capítulo 4, versículo 11, a Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para aperfeiçoamento dos santos. O Senhor deu pastor para a igreja. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 7: lembrai dos vossos pastores. E Hebreus capítulo 13, versículo 17: obedecei os vossos pastores, que velam pela vossa alma. Temos que respeitar a liderança da igreja. Paulo cita o nome de Epáfras, porque Epáfras é o pastor da igreja. E hoje encontrar pastores sérios é difícil, irmãos. Eu louvo a Deus que a igreja está cheia, porque tem pastores sérios aqui. Por aqui passou pastores sérios, que deixou essa igreja florida, bonita. E há uma diferença muito grande de pastores e lobos. O pastor, ele quer o bem das ovelhas. O lobo, ele quer os bens das ovelhas. Ele quer a tua casa, ele quer o teu carro, ele quer teu apartamento, ele quer a tua conta bancária. O pastor, ele vive à sombra da cruz. Os lobos, à sombra dos holofotes. O pastor tem dons e talentos. Os lobos têm cargos e títulos. Então valorize quem é pastor. A igreja de Colossos talvez não estava valorizando o ministério de Epáfras. E Paulo cita Epáfras como pastor daquela igreja. Versículo de número 9. Agora Paulo vai fazer uma oração. Paulo, na sua oração, ele quer que os irmãos recebam conhecimento espiritual. Precisamos de conhecimento espiritual. Eu sei que tem muita gente aqui que faz faculdade, que estuda, tem conhecimentos sociais, conhecimentos filosóficos, muitos conhecimentos, sabe falar vários idiomas. Mas o melhor conhecimento é o conhecimento espiritual.
Oséias capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Oséias capítulo 6, versículo 6. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Jesus disse em Mateus 22, 29: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nelas a vida eterna, e elas de mim testificam. Temos que examinar as Escrituras. Jeremias capítulo 2, versículo 13. O Senhor mandou Jeremias escrever: o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, cisternas que não retêm as águas. Tem muita gente cavando água em fonte contaminada, mas eu louvo a Deus que a igreja que tem conhecimento espiritual, ela está aqui, porque Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Porque quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão no seu ventre. Apocalipse 22, 17: quem tem sede, vem a mim e beba de graça da fonte da água da vida eterna. Não precisa pagar, basta colocar o joelho no chão, a boca no pó, que Deus tem água da fonte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de conhecimento espiritual. Colossenses 2 e 3, Paulo vai dizer que em Cristo estão escondidos todo o mistério da ciência e da sabedoria. Quer conhecimento? Peça a Jesus que Ele dá. Colossenses 2 e 9 diz que em Cristo mora toda a plenitude da divindade. Cristo é a sabedoria de Deus. E a igreja é chamada de multiforme sabedoria de Deus. Isso significa que nós não somos um zero à esquerda. Jesus representa a sua igreja no céu, e a igreja representa Jesus na terra. Então vamos ser cheios do conhecimento espiritual. Estamos vivendo esfriamento. Estamos vivendo uma geração de pastores que não tem compromisso com a Escritura. Estamos vivendo uma geração no meio pentecostal de pastores coaches. São treinadores, não são pastores, não tem doutrina, mas eu louvo a Deus que essa igreja ainda está ouvindo a voz de Deus, porque Deus abriu essa igreja. Conhecimento espiritual. Versículo 10, Paulo vai falar de uma vida digna. Aleluia, Jesus. Paulo diz para a igreja: tem uma vida digna. Vida digna significa bom testemunho, irmãos. A igreja tem que ter bom testemunho, porque Jesus disse em São Mateus capítulo 5, versículo 13 a seguir: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, o que há de salgar? Para nada presta, a não ser para ser jogado e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se esconde uma cidade edificada sobre o monte, e nem se acende uma candeia e coloca debaixo do alqueire, mas no velador. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aleluia, Jesus. Jesus disse em João 8,12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em trevas. Aleluia, Deus. Vida digna, irmãos. Provérbio 4,18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, e até dia perfeito. Aleluia. Versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer: força para perseverar, instruindo a igreja para perseverar. Temos que perseverar até o fim. Tem pessoa desistindo no meio do caminho, no meio da jornada. Mas Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz que o justo viverá da fé, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo vive pela fé, irmãos. Não vamos recuar, vamos até o fim. Vamos lutar, porque o céu nos aguarda.
As ruas de ouro nos aguardam. A qualquer momento nós vamos desaparecer dessa terra, mas vamos perseverar até o fim. Foi Jesus quem disse em Mateus 24:3 que aquele que perseverar até o fim será salvo. Tem que perseverar. Jesus, glórias a Deus. Versículo de número 12. Paulo vai falar da gratidão, onde o irmão leu aqui o texto. A gratidão pela herança. Paulo vai falar, citando a Bíblia, Paulo vai dizer, dando graças a Deus. Sabe o que é isso, irmão? É gratidão. Gratidão é sinal de quem entende que é salvação. Eu tenho que ser grato a Deus. Se eu estou aqui nessa noite, é pela misericórdia do Senhor. Lamentações 3:22 diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Quantas pessoas partiram hoje? Uns para o céu, outros para o inferno. Mas nós estamos aqui porque Deus nos sustentou até aqui. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz a Bíblia: sede sóbrio, vigiai, porque o vosso adversário anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Satanás pode bramar como leão, mas bramar como leão não significa que Satanás é leão. Ele pode bramar como leão, mas do meu lado, do teu lado, vai encontrar o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo de Nazaré, que tem vitória para mim e para você. Versículo 13, Paulo fala de mudança do reino. Paulo vai falar potestade das trevas. Paulo vai falar da mudança de reino. Nós estamos num reino, e o reino de Deus é um reino imbatível. E nós temos que viver em novidade de vida, porque é mudança de reino. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus vai dizer em Lucas capítulo 9, versículo 62: se alguém lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus diz: se alguém, não é obrigado, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Evangelho é mudança de vida. Evangelho é mudança de reino. Versículo 14, Paulo vai falar da redenção em Cristo. Nós não fomos comprados nem com ouro, nem com prata, mas pelo sangue incontaminado de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a marca da redenção do sangue. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que o Cordeiro de Deus foi morto na fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, diz que o Cordeiro de Deus foi conhecido antes da fundação do mundo. Isso significa, isso atesta que Deus, na sua presciência, o seu conhecimento de antemão, Deus projetou, arquitetou o sacrifício expiatório de seu Filho, nosso Senhor. Aleluia, Salvador Jesus Cristo. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo ele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz um certo poeta: se todo o céu fosse papel, todas as águas do oceano fossem tinta, toda a humanidade fosse escrivãs, todas as árvores fossem pena, não daria para descrever o amor de Deus pela humanidade, de dar o seu único filho para morrer por ela. Se nós estamos aqui, é por causa da redenção do sangue da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que o diabo não gosta de mim e não gosta de você. É a marca do sangue do Cordeiro na nossa vida. E o sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. Quem sabe alguém entrou aqui nessa noite dizendo: a minha vida acabou. Não acabou não, porque o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz em 1 João 1,7: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo justo. 1 João 2,1. 1 João 1,7: se andarmos na luz,
como na luz Cristo está, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aleluia, Jesus. O sangue de Jesus tem poder. E agora Paulo encerra o compêndio de Cristologia e coloca Cristo como Deus, a supremacia de Cristo. Paulo diz que Cristo é a imagem do Deus invisível. Por que Cristo é a imagem de Deus, do Deus invisível? Porque Deus é Espírito. Deus nunca foi visto por ninguém. João 1,18. Êxodo 33:20, Deus disse para Moisés: homem nenhum que ver a minha face viverá. 1 Timóteo 1,17 diz que Deus é invisível e imortal. 1 Timóteo 6,16 diz que Deus habita na luz inacessível, que nenhum homem viu e jamais pode ver. 1 João 4,12 diz que Deus nunca foi visto por homem algum. Deus nunca foi visto por ninguém. Mas a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus se fez homem e habitou entre nós. E Ele é a imagem do Deus invisível. Aí Paulo vai dizer que Cristo é o Criador de tudo. Paulo vai dizer: Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, quer tronos, glórias, anjos, principados, potestades. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Jesus é Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Aí João vai dizer no capítulo 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Jesus é Deus. Aleluia. Por isso nessa noite, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja tributada a Ele. Aleluia, Jesus. A prova que Ele é Deus, Ele está em cada livro da Bíblia. Em Gênesis Ele é o descendente da Bíblia. Aleluia, Jesus. Em Êxodo Ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico Ele é o sacrifício perfeito. Em Números Ele é a rocha ferida em Meribá. Em Deuteronômio Ele é o profeta semelhante a Moisés. Em Josué Ele é o capitão dos exércitos celestiais. Em Juízes Ele é o libertador de Israel. Em Ruth Ele é o parente remidor. Em Samuel Ele é o rei desejado. Em Reis Ele é o rei prometido. Em Crônicas Ele é o descendente de Davi. Em Esdras Ele é o restaurador do culto divino. Em Neemias Ele é o nosso grande construtor. Em Esther Ele é o nosso advogado fiel. Em Jó Ele é o nosso redentor que vive. Em Salmos Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Em Provérbios Ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes Ele é o pregador perfeito. Em Cântico dos Cânticos Ele é o nosso amado. Em Isaías, pastor Marcos, em Isaías Ele é o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em Jeremias Ele é o renovo de Davi. Em Lamentações Ele é o profeta lamentador. Em Ezequiel Ele é o Senhor que reinará. Em Daniel Ele é o ancião de dias. Em Oséias Ele é o marido fiel. Em Joel Ele é o fogo do Espírito. Em Amós Ele é o Deus do fogo. Em Obadias Ele é o nosso Salvador. Em Jonas Ele é a salvação do Senhor. Em Miqueias Ele é o ajudador de Israel. Em Naum Ele é o cavaleiro da espada flamejante. Em Abacuque Ele é o Senhor dos puros olhos do fogo. Em Sofonias Ele é o pastor de Israel. Em Ageu Ele é o Senhor que faz tremer os céus da terra. Em Zacarias Ele é o renovo. Em Malaquias Ele é o sol da justiça. Mas em Mateus, Jesus é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quem sabe que Jesus está aqui, fica para a agora. Eu vou esperar você adorar, depois eu prego. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Digno de honra e glória. Em Mateus Ele é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Em Marcos Ele é o servo do Senhor. Em Lucas Ele é o Filho do homem perfeito. Em João capítulo 1 Ele é o Verbo de Deus, o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em João capítulo 2 Ele é o purificador do templo. Em João capítulo 3 Ele é o mestre vivo de Israel. Em João capítulo 4 Ele é a fonte da água da vida eterna. Em João capítulo 5 Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Em João capítulo 6 Ele é o pão vivo que desceu do céu. Em João capítulo 7 Ele é a água viva de Deus. Em João capítulo 8 Ele é a luz do mundo. Em João capítulo 9 o restaurador do cego. Em João capítulo 10 Ele é o bom pastor. Em João capítulo 11 Ele é a ressurreição e a vida. Em João capítulo 12 Ele é o Messias que vem em Jerusalém.
montado no jumentinho. Em João capítulo 13, ele é o servo humilde que lava os pés dos seus apóstolos. Em João capítulo 14, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Em João capítulo 15, ele é a videira verdadeira. Em João capítulo 16, ele é o nosso consolador. Em João capítulo 17, ele é o nosso intercessor. Em João capítulo 18, ele é o servo humilhado. Em João capítulo 19, ele é o salvador crucificado. Em João capítulo 20, ele é o conquistador da morte. Mas em João capítulo 21, ele é o restaurador do arrependido. Se alguém for restaurado por Jesus nessa noite, levante a mão e adore a Ele. Aleluia, Jesus. Em Atos dos Apóstolos, Jesus é o batizador no Espírito Santo do Cristo ressurreto. Em Romanos, ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, ele é o Cristo crucificado. Em 2 Coríntios, ele é a imagem de Deus. Em Gálatas, ele é o Cristo que liberta. Em Efésios, ele é o cabeça da igreja. Em Filipenses, ele é o nosso vivo. Em Colossenses, ele é o primogênito dos mortos. Em 1º, 2º, Tessalonicenses, o Senhor que virá. Em 1 Timóteo, ele é a nossa esperança. Em 2 Timóteo, ele é o nosso general. Em Tito, ele é o nosso salvador. E em Filemão, ele é o doador do bem. Em Hebreus, ele é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, ele é o nosso grande legislador. Em 1 Pedro, ele é o nosso pastor. Em 2 Pedro, ele é o nosso Senhor. Em 1 João, ele é a palavra de Deus. Em 2 João, ele é o Cristo. Em 3 João, ele é a verdade. Em Judas, ele é o único dominador e Senhor. Mas em Apocalipse, Jesus é o Alfa, Jesus é o Ômega, Jesus é o primeiro, Jesus é o derradeiro, Jesus é o princípio, Jesus é o fim. Ele está montado num cavalo branco, uma veste salpicada com sangue, e na sua boca um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Jesus é Deus. Digno de honra, digno de glória, digno de louvor, digno de exaltação. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Não glorie o sábio na sua sabedoria, não glorie o forte na sua força, não glorie o rico na sua riqueza. Mas se alguém se gloriar, glorie me conhecer, porque eu sou o Senhor e faço justiça e juízo sobre a terra, e destas coisas eu me agrado, diz o Senhor. A glória nessa noite é para Jesus, que não dá a sua glória para ninguém. Então receba nessa noite essa palavra profética, que Jesus é o Senhor da igreja e o Senhor da nossa vida. Aleluia, Aleluia, Jesus. Levassere, prepara o hino. Ramadai. Rebecanda, Ragasso, Rebecanda, Rabaxé. Ramadai. Se colocamos em pé, igreja, vamos adorar o Cordeiro. Ramadai. Vamos orar, vamos orar, vamos orar e vamos adorar. Aramanda, Aramandagaçu, Aramandagaçu, ele me canta na gacé, ele canta na gaçu, ele canta na gacá, ele canta na berré, Aramandaia seita, Aramandacador, Anacador, Andaia. Tem pessoas que entrou aqui machucado, ferido, oprimido, mas Jesus manda te dizer: receba o bálsamo do céu agora, receba a alegria da salvação, receba a cura da tua alma, receba a providência, receba milagre, receba a libertação. Jesus está aqui para fazer milagre na tua vida. Aramandai, Anagaste, Kabadá. Ramanda Yashevi Cantanagaste Kabadagasu Bili Cantanebias Tum Kundarabacai Ramande Kabada
Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante a sua mão. Alguém que quer entregar a sua vida para Jesus como único e suficiente e eterno Salvador? Levante a sua mão que eu quero orar por você. Alguém que tirou férias da igreja está distanciado, mas hoje quer voltar para o aprisco do Senhor. Levante a tua mão e vem aqui à frente receber a oração. Pode ter uma vida aqui que nessa noite quer fazer uma aliança com Jesus. Jesus, a partir de hoje a minha vida não vai ser mais a mesma. Eu quero entregar minha vida para ti. Tem alguém? Eu vou orar, irmã Célia. Louva rapidinho que a hora está mandando parar. Rai kanda kando kanda gasuri kanda ramanda ribi kanda rebeke ribi kanda rabaka. Essa igreja é pentecostal, irmão. Onde houver língua ensaiada, onde houver profeta, aleluia, receba dons espirituais, receba renovo de Deus. Ramanda naia série comanda ande comandaia sé libi kanda ramanda libi kanda rebeke libi kanda ramanda ende comandaia su de querende camanda. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Pode louvar. Vai recebendo dons espirituais. Vai recebendo a alegria da salvação. Solta o louvor, irmão. Pode soltar. Que a hora já está mandando eu parar. Senão o pastor vai puxando o paletó aqui. Rakabadaya steve kabada. Raimandaya se. Raya se. Raiando. Adore. Lamandaya se. Lamandaya su. Aikandaya su. Mandakana. Aikandaya stobi kantene vikalaba. Jesus está fechando sepultura aqui nessa noite. Satanás marcou o dia para destruir a tua vida, mas Jesus está acrescentando muitos anos. Se prepare, porque grande é a obra, grande é o milagre, grande é a vitória. Em nome de Jesus, receba esta palavra profética e o Senhor acrescente muitos anos na tua vida e na tua história. Ramadai. Pronto para lá. Aleluia. Nakadai, sokadai, bahai. Benekadai, asteri kamanakadai. Dai, doce. Pronto, irmão. Adore, glorifique. Você é pentecostal. Aleluia. Vem contra ti, irmão, insista. Ainda não é o fim. A tua fé. Aleluia. São os adoradores inundam esse lugar de adoração e glória. Levante a mão e adore. Jesus quer ser adorado. Tem barreiras sendo quebradas, muralhas, grilhões. É vitória, é milagre, é livramento, é poder, é unção. Ponha os olhos no Senhor Jesus. Receba a bênção e a sua luz. Olha o poder de Deus, irmão. Tem uma bola de fogo acesa aqui. É a glória de Deus. É a presença de Deus. Receba, navega no oceano do Espírito. De Deus e no seu poder. Cheio da unção, manda a glória pra cima e recebe poder. Ele passa o mar vermelho, sai do lado de lá. Ele expulsa os demônios, faz o inferno tremer. Ele louva a Deus, louva a Deus, ele ora no ocaso, vai cair. Quando esse
os demônios fazem pé no tremer. Ele louva Deus, a cova fazer por mim. Ele ora no holocausto, o fogo vai cair. Quando está no deserto, Deus envia o maná. Semeia o Jordão, o rio vai abrir. E se não abrir, vai passar por mim. Mas essa voz, a unção de Deus. A unção de Deus. A unção de Glória a Deus. Bota a mão no seu assento, irmão. Já estamos também para o pastor Damião. Só mais um minuto. Meus irmãos, tem livros ali de minha autoria, Escatologia Descomplicada, Conhecendo Apocalipse, e os tempos do fim, R$50 de minha autoria.